Agora é oficial. Ministro da Segurança Pública do governo do Brasil afirma que grupo narcotraficante da Venezuela já está atuando no Brasil e que certamente causará instabilidade no nosso país, e isso aumenta as tensões e a ira dos Estados Unidos, pois recentemente o governo dos Estados Unidos autorizou a busca-captura e até o uso de armas letais contra cartéis mexicanos e também contra o grupo Tren de Aragua da Venezuela, que além de dar brechas dos Estados Unidos, invadir aquele país realizando operações militares, também abre brechas dos Estados Unidos ter que realizar ações aqui dentro do Brasil, mas certamente em coordenação com órgãos militares. E isso eu já vim trazendo há vários dias aqui no nosso canal, sobre que esses grupos iriam se expandir e é muito perigoso até mesmo ocorrer guerrilhas e até invasão das Farc da Colômbia para o Brasil. O mundo assistiu, em julho de 2024, a mais um triste e previsível capítulo da história recente da Venezuela. O ditador Nicolás Maduro, após anos mergulhando o país em crise econômica, miséria, repressão política e narcotráfico, consolidou-se ainda mais no poder ao vencer eleições amplamente denunciadas como fraudulentas. A votação foi marcada pela completa ausência de transparência, censura à imprensa, intimidação de eleitores e perseguição aos principais líderes opositores. Tudo isso diante de ameaças verbais, de sanções internacionais que, na prática, nunca se concretizaram. A vitória de Maduro simbolizou não apenas o fracasso dos esforços externos de conter a ditadura venezuelana, mas também serviu como combustível para que o regime bolivariano se sentisse ainda mais confortável para avançar na consolidação do seu projeto autoritário. Com a oposição venezuelana esvaziada, as instituições estatais completamente controladas e o aparato militar e paramilitar fortalecido, Maduro ampliou ainda mais sua influência dentro e fora das fronteiras da Venezuela. No Brasil, o governo do presidente Lula adotou uma postura de apaziguamento em relação à ditadura chavista. Lula, conhecido por sua proximidade histórica com Nicolás Maduro, vem defendendo publicamente a ideia de diálogo e integração regional, mesmo diante das inúmeras denúncias de violações de direitos humanos, perseguição a opositores e, principalmente, da consolidação do narcotráfico como elemento central do poder bolivariano. Enquanto isso, os Estados Unidos, sob o comando do presidente Donald Trump, intensificaram sua política externa de combate direto ao narcotráfico internacional, deixando claro que estão dispostos a utilizar força militar e armamentos letais contra os cartéis de drogas que atuam tanto no México quanto na Venezuela. Esse cenário passa a ter desdobramentos diretos no Brasil, especialmente após a confirmação oficial do governo brasileiro sobre a presença do crime organizado venezuelano atuando em solo nacional. O alerta partiu do próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que admitiu em entrevista à CNN Brasil que a facção criminosa Tren de Aragua, considerada o PCC da Venezuela, já está presente em presídios brasileiros, tendo entrado inicialmente pela fronteira de Roraima e se expandido para outras regiões. O Tren de Aragua integra o temido cartel de Los Soles, organização criminosa diretamente ligada ao alto escalão militar venezuelano e investigada pela Justiça dos Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. As investigações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos deixam claro que o cartel de Los Soles opera desde 1999 com apoio e participação direta do Estado venezuelano, utilizando o narcotráfico como ferramenta estratégica para financiar o regime e enfraquecer seus inimigos externos. Nicolás Maduro, segundo essas investigações, não apenas negociou toneladas de cocaína em parceria com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e Farc, como também forneceu armamentos militares pesados e treinamento paramilitar a grupos criminosos. Agora, com o Tren de Aragua instalado no Brasil, cresce o temor de que o país se transforme em uma nova rota do narcotráfico bolivariano, além de um possível campo de disputa e confronto entre facções locais e estrangeiras. O cenário regional se complica ainda mais com a escalada das tensões entre Venezuela e Guiana. Maduro voltou seus olhos para a rica região do Essequibo,
território historicamente disputado, mas que nos últimos anos ganhou protagonismo pela descoberta de reservas bilionárias de petróleo. A Guiana, parceira comercial de grandes potências ocidentais, prepara-se para eleições em maio de 2025, enquanto Maduro já anunciou que possui um candidato próprio para governar o Essequibo, deixando evidente seu desejo de anexar o território à força. Para que isso aconteça, tropas venezuelanas precisarão atravessar a fronteira e ocupar militarmente a região, um movimento que praticamente garante o início de um conflito armado. A Guiana, que conta com apoio direto dos Estados Unidos e de gigantes do setor petrolífero, dificilmente aceitará passivamente tal invasão. Dentro deste contexto, o Brasil, liderado por um governo que insiste em tratar a ditadura venezuelana com leniência e cordialidade diplomática, se encontra diante de um dilema geopolítico. De um lado, vê a expansão do narcotráfico bolivariano avançar em seu território. De outro, observa a postura firme dos Estados Unidos, que já se articulam para combater o crime organizado, ligado a Nicolás Maduro. Não é improvável que, num futuro próximo, o Brasil se veja pressionado a cooperar de maneira mais intensa com os órgãos de segurança americanos, como o FBI, na tentativa de conter a infiltração das facções criminosas estrangeiras em solo brasileiro. A iminência de um conflito armado entre Venezuela e Guiana adiciona mais tensão ao quadro geral. Caso a guerra se concretize, o Brasil terá de lidar não apenas com o fluxo de refugiados e a instabilidade política na fronteira norte, mas também com as pressões internacionais para adotar uma postura mais firme em relação ao regime chavista. O que antes parecia um problema isolado da Venezuela, agora transborda cada vez mais para o Brasil, colocando o país no meio de uma disputa explosiva entre narcotráfico, ditaduras, interesses internacionais e o uso crescente da força militar na região. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações e até o próximo vídeo.